Boa noite a todos, bem-vindos, colegas cirurgiões plásticos. Eu sou cirurgião plástico, eu sou especialista pela SBCP. Eu sou titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica desde 2023. Também, desde 2023, coordenadora do curso integrado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica aqui do Rio de Janeiro. Eu fui membro fundadora da gestão de assistência social da Regional do Rio de Janeiro, junto com 2 colegas cirurgiões plásticos, e preceptora também do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Federal do Andaraí. E cada vez mais eu vejo os colegas ficando cada vez mais exaustos, mais cansados. O nosso mercado está cada vez mais competitivo, não só por médicos de outras especialidades, mas muitas vezes por até não médicos. E aí todo mundo fica cada vez mais exausto e cada vez se sentindo mais desvalorizado. E o principal que eu gostaria de evitar a todo custo, não só para mim, mas para todo mundo que eu conheço, para todos os colegas cirurgiões plásticos, são essas exposições e inseguranças que nós nos colocamos e colocamos nossos pacientes. E geralmente, se vocês forem reparar, as queixas são assim, ó. Isso aí eu tirei das notícias. Familiares descobriram que o hospital não contava com uma UTI. No local também não havia um aparelho para fazer tomografia. Outro, sequer havia médico plantonista na madrugada do acontecido. Mais um, segundo a família, não havia nenhum tipo de monitoramento, como oxímetro, e no hospital não tinha CTI. E por que as pessoas lançam mão de hospitais sem estrutura? Acredito que seja para reduzir o custo final do paciente e garantir a adesão do paciente à sua cirurgia. E por que eu acredito que usando a técnica da plástica particular pelo plano, vocês vão se destacar da multidão? Por causa desses dados aí, ó. Evolução de reclamações NIP, assistencial e não assistencial. NIP é quando o paciente entra na ANS fazendo uma queixa que o plano negou a cirurgia dele. E antes, isso era pouco feito por falta de informação e porque acreditava-se que precisava de um advogado, ia gastar dinheiro, ia no tribunal, ia demorar. Hoje em dia, a ANS facilitou muito esse acesso. E aí, olha ali o gráfico. Ali, olha o número de NIP a partir de 2023. Isso daí foi informação e o acesso facilitado da ANS. Está aumentando exponencialmente o número de pacientes dando na entrada com NIP. Então, esses pacientes são aqueles pacientes que sabem que têm direito à plástica pelo plano, mesmo com médico particular. E aí, eles estão no desespero e atrás de cirurgiões plásticos são habilitados a pedir a plástica particular pelo plano de saúde. Primeiro, de acordo com a ANS, em março de 2024, cerca de 51 milhões de brasileiros possuíam algum tipo de plano de saúde. Isso representa aproximadamente 27% da população, ou seja, 1/3 da população. Tá, Mari, e daí? Só 27%. Vocês sabem qual é a porcentagem de brasileiros que ganha mais de 10 mil reais por mês? Apenas 3% da população do Brasil ganha mais de 10 mil reais por mês. Vocês acreditam que alguém que ganha menos de 10 mil reais por mês tem condições de fazer a cirurgia plástica no valor que você cobra? Então, o meu público sem o plano de saúde é de até 3% da população do Brasil. Porém, se eu uso o plano de saúde, eu aumento de 3% para 27%. Não é um aumento importante de pessoas que podem chegar até você para fazer a sua cirurgia plástica? Segundo ponto, é uma oportunidade lucrativa, aumentando a sua conversão cirúrgica, atendendo a crescente demanda por cirurgias plásticas na população com poder aquisitivo restrito. Ou seja, são esses pacientes que têm poder aquisitivo, eles podem fazer cirurgia plástica, porém esse poder aquisitivo está mais restrito porque eles também têm outras coisas que eles querem acessar e fica aquela dúvida, vou para Paris ou faço minha plástica? Então, com o que eles vão utilizar aquele dinheiro que eles têm? A partir do momento que você facilita o quanto vai sair do bolso deles utilizando o plano de saúde, muitas vezes com a possibilidade de reembolso, você facilita a adesão à sua cirurgia e muitas vezes eles podem fazer a plástica e ir para Paris já com a plástica feita. Terceiro ponto, possibilidade de garantir a segurança do seu paciente com pré-operatório completo, internação hospitalar em hospital estruturado e um pós-operatório respaldado. Você poder fazer um pré-operatório sem se preocupar se você vai estar gerando muito custo para o seu paciente, pedindo os exames, vai poder fazer um bom pré-operatório, vai escolher um hospital que tem CTI, que tem plantonista, que tem emergência, que tem exame de imagem, que tem toda a estrutura que você pode precisar, você operar seu paciente com segurança, sabendo que se tiver alguma intercorrência, ele está no melhor lugar para ser atendido, tá? Então, como é que é a jornada do paciente que vai do plano ao particular? É aquele paciente que chega até você, que sabe que é um cirurgião particular, já disposto a pagar a cirurgia no particular, ele tem um poder aquisitivo para isso, ele se preparou financeiramente para isso, mas ao mesmo tempo ele paga um plano de saúde, muitas vezes paga muito caro por esse plano e nunca pensou que pudesse utilizar o plano para facilitar a sua adesão à cirurgia plástica. Ou, por outro lado, um paciente muito bem informado que tem um plano e sabe que pode usar esse plano. E aí a grande dificuldade deles ficam sambando de cirurgião e cirurgião tendo negativas, simplesmente porque os colegas não sabem como fazer esses laudos. Então, vocês conseguem fechar sim cirurgias de alto ticket graças ao plano de saúde que vai estar diminuindo ali o que vai sair do bolso do paciente sem afetar o que vai estar entrando no seu bolso. O plano de saúde é uma ferramenta de captação de pacientes para você, cirurgião plástico particular, sem se tornar refém do mesmo. Ou seja, nós não vamos ficar limitados ao valor de tabela que o plano de saúde propõe. Nós podemos escolher o nosso orçamento e dessa forma a gente vai aumentar o seu retorno financeiro aliado
associada à segurança cirúrgica. E muitos planos, principalmente os melhores, fazem o reembolso. Então, o seu paciente, além de não pagar a internação ou parte dela, ele tem uma parte, pelo menos, do dinheiro que é investido na sua equipe, recebido de volta. Isso, muitas vezes, converte em outros procedimentos com você, ou pelo menos fideliza esse paciente, que vai ficar super agradecido e vai te gerar muitas indicações. Então, a gente joga por terra aquela ideia de lançar mãos de hospitais ou clínicas com pouca estrutura para diminuir o preço final da cirurgia para o seu paciente. Então, para quem que são essas estratégias? O primeiro é aquele recém-formado que deseja iniciar, então, uma carteira de pacientes, quer largar aquela vida de dar plantão, quer sair do hospital, ficar só no seu consultório, mas ainda não tem uma cartela de pacientes e quer agregar valor sem ter que ficar se afiliando a plano de saúde para ganhar muito pouco, para fazer muitos procedimentos. Então, a gente vai usar essa estratégia do plástico particular pelo plano para ele poder cobrar o valor que ele acha justo receber e fazer uma cartela, então, de pacientes. O segundo público é aquele plástico jovem que já tem a sua carteira de pacientes, ele já faz os seus procedimentos, já conseguiu sair da vida de plantão, vive ali só do consultório, porém, ele deseja alavancar a carreira dele, garantindo segurança do paciente nas suas cirurgias. E aí ele começa a ficar assustado, a gente começa a ver muita gente virando notícia aí na TV por intercorrências, fatalidades que acontecem na cirurgia plástica, que, claro, coisas inesperadas podem acontecer, mas muitas delas estão relacionadas à falta de estrutura hospitalar. E muitas vezes isso ocorre porque o cirurgião, no âmbito de fechar a cirurgia, diminui o valor total do orçamento utilizando um hospital que não tem tanta estrutura para não precisar diminuir o seu retorno financeiro. E isso não será necessário usando essa estratégia. E por último, que foi um público que me surpreendeu e que eu sou felicíssima de receber e que tem sido grande parte do meu público no treinamento 4P, é o cirurgião plástico mais maduro. Que são aqueles cirurgiões plásticos que querem ter mais qualidade de vida, mais tempo com os filhos, com os netos que estão por aí, querem então reduzir a sua jornada de trabalho sem reduzir o seu retorno financeiro, porque as despesas continuam, quiçá aumentam isso. E aí, utilizando dessa estratégia, eles conseguem aumentar a carta deles de paciente do consultório e largar o vínculo hospitalar com maior segurança. Eu vou ensinar como pedir a plástica particular pelo plano em 4 passos. Primeiro, diagnosticar as principais condições que são consideradas de caráter reparador, não são apenas as que vocês imaginam, e eu vou dar exemplos. Segundo, descrever detalhadamente cada condição correlacionada com o código CID correspondente. Terceiro, embasar o seu laudo em exames probatórios, exames que provem tudo que você botou ali no laudo. E quarto, vocês terem noções dos códigos TUS que são de cobertura obrigatória. E eu não vou só parar por aí. Ensinei a fazer o pedido tá pronto, e agora vocês se virem? Não. Tem todo esse fluxograma ainda que nós vamos seguir lá no curso, que é o pedido ficou pronto. E aí, como que eu faço o envio do pedido se, afinal de contas, eu não tenho acesso à plataforma do plano de saúde, porque a ideia aqui é o cirurgião plástico que não é conveniado. Então, como fazer esse pedido para o plano? Quais são as informações adicionais que eu preciso enviar no momento que eu faço esse pedido? Eu mando ele pura e simplesmente? Eu preciso enviar mais alguma coisa? O que que eu preciso enviar e por quê? Como que eu faço o acompanhamento e como que eu faço a previsão de quando vai sair, de quando que pode ser essa cirurgia, quando que eu tenho que questionar ali se foi aprovado ou não, como que é esse acompanhamento, que muitas vezes vai ser feito pela sua secretária. E após autorizado, como que eu vou agir então? Como e quando agendar a cirurgia, quanto tempo que vale a senha, como é que funciona o reembolso do meu paciente, que documentos eu tenho que entregar para pedir esse reembolso e como que eu vou revalidar a senha caso eu não consiga operar dentro do prazo estipulado pelo plano. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe que isso aí, ó, uma diastase reparador. Vocês sabem isso desde a época de cirurgia geral. Uma diastase, uma hernia umbilical. Agora, esse ponto aqui eu achava que todo mundo tinha certeza. Gente, descobri que não. Uma lesão suspeita de malignidade é reparadora. Você não precisa ter uma biópsia confirmando que isso é uma neoplasia. Se ela é suspeita e ela tem a necessidade de uma cirurgia para fazer a remoção parcial ou total para esse diagnóstico, isso é de caráter reparador. Então, pode ser pedido pelo plano. Blefaroplastia. A quantidade de blefaroplastias que eu vejo de pessoas com planos de saúde muito bons. Então, assim, blefaroplastia é uma das cirurgias mais fáceis de ter que conseguir pelo plano. A queda da pálpebra, o excesso de pele da pálpebra diminui o campo visual lateral. Quando você tem diminuição do campo visual, isso é uma restrição funcional. Atrapalha até para dirigir. Atrapalha para o dia a dia. Então, basta um exame de campo visual, um laudo do oftalmologista que você consegue a blefaroplastia pelo plano de saúde. Abdômen avental. Isso aqui é um ponto muito importante. Todo mundo acha que sabe que é abdômen pelo plano. Mas muita gente acha que é só o pós-bariátrico. Até as próprias pacientes. Mas como é que faz? Eu não fiz bariátrico, eu emagreci sozinha. Não importa. O motivo do emagrecimento tem cobertura obrigatória pela ANS. Então, não acha graça quando eu boto silicone pelo plano. O que acontece? Via de regra, os planos negam as mamas quando não são câncer ou trauma, né? É sempre a justificativa que eles dão. Porque lá em 2021, essa era a regra da ANS. E como que isso aí eu consigo? Ó, o caso maior ali, para quem não reconhece, é uma mama tuberosa. A mama tuberosa tem tratamento clínico? Tem algum remédio que vocês vão dar que vai quebrar neofibroso, que vai desenvolver o polo inferior, o polo superior? Não tem.
ela é uma patologia, mamotuberose. Ela tem classificação, né? 1, 2, 3, tem até mais de um tipo de classificação. O tratamento é só cirúrgico. O tratamento não é só colocar uma prótese, a gente tem que quebrar o anel fibroso, né? A gente tem que corrigir aquela herniação da areola. Então, você tem uma reconstrução de cápia, você tem uma reconstrução ali do parênquima mamário e tem que devolver o volume com a prótese, né? Uma reconstrução ali com o prótese expansor, que é um código da ANS, né? E aí a grande diferença entra na justificativa. Eu já tive uma aluna que teve uma síndrome de Poland negada. Para nós cirurgiões plásticos é um absurdo. É, todo mundo aqui sabe o que é uma síndrome de Poland, acredito eu. O auditor do plano de saúde sabe? Não sabe. Então, você pura e simplesmente pedir uma reconstrução de mama por síndrome de Poland não adianta. Ele não entendeu. Você tem que descrever o que é uma síndrome de Poland, que tem a genesia ou hipogenesia da musculatura, consequentemente do parênquima, causa uma simetria do tórax. Vocês estão pegando as palavras? Estão entendendo o que eu quero ensinar para vocês? E aí sim você consegue justificar sua cirurgia e conseguir a cirurgia pelo plano de saúde. Face, o paciente que tem uma paralisia de face unilateral. Se um lado ficar paralisado e o outro não, consequentemente o rosto vai envelhecer em velocidade de maneiras diferentes, né? Então, você vai ter um envelhecimento assimétrico da face em sequela de uma paralisia de face. Então, a paralisia é uma doença e o tratamento dessa assimetria é reparador, tá? É um processo de envelhecimento que ocorreu de uma forma assimétrica por conta da doença. E agora que a gente chegou nesse momento da aula, existem dois aí de você. O antes desse treinamento, antes de assistir essa aula gratuita, que estava ali sobrecarregado, estressado, vendo as contas entrarem, vendo 1000 consultas chegando e poucas delas convertendo em cirurgia. E um ali, depois de você, que está sendo ali parabenizado pelos colegas no centro cirúrgico por mais cirurgias conquistadas aí graças ao plano de saúde, aumentando o seu retorno financeiro. Então, antes de mostrar o material que eu preparei, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Prático. São 4 exemplos de cirurgias que facilmente são aprovadas pelo plano. Abdômen, ginecomastia, blefa e correção de cicatriz. Esses valores que estão ali são os valores médios de internação que a minha equipe estipulou aqui na cidade do Rio de Janeiro, tá? Vamos pegar o abdômen, que é o que a maioria pede, sabe pedir. Se você quer cobrar R$35 mil no valor total da sua cirurgia, 7 mil são da internação, certo? Então, vai sobrar para você e para sua equipe 28 mil. Ou seja, a internação hospitalar corresponde a 20% do valor total da cirurgia. Se você vira para o seu paciente e fala que a cirurgia custa 35 mil e ele fala, doutor, você pode me dar um descontinho de 20%? Vocês vão dar? Sem usar o plano, um desconto de 20%. Um desconto de 20%, o hospital você não tem como diminuir o preço. Significa que você vai ter que diminuir 20% daqueles 28 mil ali que são seu e da sua equipe. Ou você vai ter que tirar 20% do seu valor. Seja lá qual for a opção, eu não acho legal. Mas se eu interno ele pelo plano de saúde, no final das contas ele teve o 20% de desconto dele. E para mim afetou alguma coisa? Nada. Eu continuo recebendo o valor que eu cobrei dele inicialmente. E aí, se ele tiver um reembolso de míseros 10% do valor pago para a equipe, ele vai receber 2.800 de volta, além de ter tido os 20% de desconto que ele queria da cirurgia. Com esses 2.800, ele faz um botox, ele paga um pacote de uma drenagem bem feita no pós-operatório. Mas o reembolso de 20%, ele já faz um bioestimulador, ou até escolhe fazer uma pequena cirurgia. Por que o senhor não faz a minha pálpebra também, além do abdômen? Ou por que o senhor não corrige minha orelha fendida, além de fazer meu abdômen? E esses procedimentos também são cobertos pelo plano, então ele também não vai pagar essa internação e provavelmente também vai ter o reembolso ali dessa porcentagem de 20% desse valor. 30% são R$ 8.400 de volta para esse paciente. Ele já teve 20% de desconto ali no total da cirurgia dele, já está felicíssimo. E passado um mês de operado, ele ainda recebe esse reembolso de 8.400 que ele não estava esperando. Para muitas pessoas, 8.400 é um salário. E aí? Ele pode botar uma prótese de mama com você, ele pode resolver associar uma lipoaspiração. E não necessariamente depois, pode ser a cirurgia combinada, porque no curso eu vou ensinar vocês como saber esse valor do reembolso exatamente antes de fazer a sua cirurgia. E sem ter chance de ser um valor de reembolso, de prévia de reembolso, que não vai ser coberto depois. Esse segredinho é só para quem entra no curso. Então, o que temos de disponível de material para vocês? Primeiro material que a gente disponibilizou foram os formulários Smart, que são formulários já pré-moldados, dividido por área a ser operada. Um formulário Smart de abdômen, um de mama, um de face, um de nariz. Dependendo da área que você vai operar, da cirurgia que você vai realizar, você tem lá um formulário que vai ser o seu guia para fazer a anamnese. Uma anamnese de uma forma assertiva, onde você vai fazer perguntas chaves, porque a resposta dessa pergunta muitas vezes pode virar a justificativa da sua cirurgia como reparadora. Então, ali tem
o modo como eu monto o meu laudo, né? Isso, claro, fica aberto para vocês, é só um guia, mas tem ali perguntas para você fazer. Se o paciente teve história de paralisia de face, de uma atrofia miofascial, se tem história de tratamento de HIV, uso de prolongado de alguma medicação como corticoide, que são essas perguntas, essas respostas podem sim justificar a sua cirurgia como reparadora. O outro material que eu disponibilizei são os guias de códigos. Que códigos seriam esses? Tanto os guias de códigos CID quanto os guias de códigos TUS. Tem um exemplo aí, por exemplo, de código CID e de código TUS divididos por áreas. Então, da mesma forma que as anamneses SMART são por área, os guias de códigos também. Vocês vão receber os códigos CID de nariz, de orelha, de face, de abdômen, de mama para câncer, mama sem ser câncer, de partes moles e os códigos TUS equivalentes. Lembrando que os códigos são de suma importância para você ter a aprovação da sua cirurgia. Outro material que nós preparamos foi o e-book. O e-book, ele nada mais é do que todo o passo a passo, desde o momento ali do diagnóstico, né, da sua anamnese com o paciente, a aprovação da sua cirurgia até o reembolso. Tá tudo explicadinho, tudo que tem da metodologia que eu utilizo, do que eu posso ensinar para vocês nas aulas, está escrito ali no e-book. É um e-book que você acessa facilmente pelo seu celular para consultar a qualquer momento. E dentro desse e-book nós temos também todos esses guias de códigos TUS, o código CID e dos formulários SMART. Outro material que nós criamos foram as aulas gravadas, que a gente fez então uma explicação detalhada de cada passo a passo, de todo o material que está ali no e-book. Mas, claro, acaba sendo até um pouco mais detalhado, porque sou eu ali falando para vocês. E está dividido em 4 módulos, com um total de 10 aulas, relativamente curtas, são em torno de 10 a 15 minutos de aula, para assistir pelo celular, é acessível pelo celular também, ou pelo próprio computador. Vocês podem estar vendo ali a aula com toda a explicação de cada passo a passo, com uma ordem cronológica, de como conseguir, então, as cirurgias pelo plano e conseguir o reembolso dos pacientes. E, por último, vocês têm a opção da mentoria. Além disso tudo, tem 4 encontros ao vivo comigo. Por que 4 encontros? O ideal é que vocês assistam os 4 módulos da aula gravada e no término de cada módulo vocês têm aquele encontro ao vivo comigo. E nesse encontro ao vivo, vocês conseguem tirar dúvidas comigo, não só das aulas, como casos pessoais que vocês possam vir a ter e estejam com dúvida de como fazer o laudo. Se vocês quiserem trazer casos antigos que já foram negados, trazer a justificativa da negativa para a gente discutir junto, entender por que foi negado, o que poderia ter sido feito diferente para essa cirurgia ser autorizada, vocês podem também trazer nesses encontros ao vivo. E aí eu queria lembrar a vocês que, claro, com toda a confiança, vocês têm a garantia que todo mundo tem por direito do consumidor, né, de 7 dias, se vocês se arrependerem da compra, vocês recebem o dinheiro de volta nos primeiros 7 dias. O suporte contínuo por 1 mês, meu e da minha equipe, nós nos comprometemos a responder no primeiro mês de aquisição dos produtos até 72 horas, se for algum problema de senha, de acesso na plataforma e a equipe de suporte, se for uma coisa específica aí da confecção dos laudos comigo. As aulas gravadas ficam disponíveis por até 3 meses, vocês têm 90 dias. Eu espero que tenha conseguido ajudar vocês. A gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada a todos pela atenção. Espero vocês no Contra Vivo aí da semana que vem. Um grande beijo e vamos lá.